excelente segunda-feira para você que se liga aqui no Sportnet e também no YouTube da Central do Timão. Eu sou Leonardo Rodrigues, sou diretamente da Neoquímica Arena, a Casa do Povo, com meu parceiro Tiagão. Começamos o ano, hein, meu irmão? Primeira vez eu e você. Primeira vez juntos. Já te substituí, mas nunca substituí o Mate. E aí? 2026, começamos daquele jeito, né? Já começamos ganhando na copinha. Começamos ganhando na copinha, tem jogador rescindindo. Gente nova talvez chegando. Vamos ver se acerta esses transfer ban aí pra gente ficar tem legal. Que acertar, né? O prazo era até hoje, né? Dia 5 de janeiro. Vamos ver, será que vamos cumprir? Até meia-noite. Até meia-noite é dia, então fica essa expectativa. E tem muito mais, né? Muito mais. Ó, hoje a gente vai falar da despedida de um dos maiores ídolos internacionais do Corinthians, que é o Romero, né? Divide muita opinião. Cristiano Romero. Cristiano Romero. Pra mim é um dos maiores da história. Ele se consagrou aí com esse título da Copa do Brasil. Também a gente vai falar, claro, da estreia do Timãozinho na Copinha. Boa. O Timãozinho que é o maior campeão da Copa São Paulo, já estreou com o pé direito. Também vamos falar do acordo do Fagner para rescisão de contrato. Já deu, hein? Tchau. Eu acho que já era também. E também vamos falar, aí sim, talvez um atleta que tá no elenco do Corinthians, liderança que pode estar de saída, ou vai ficar ou vai sair, mas tá ali, ó, naquele meio termo. Fique, né? Eu também tô... A expectativa é que ele fique. Vou falar que ele me reconquistou nesse fim de temporada em 2025. Mas tudo isso e muito mais depois do quê? Turututu! Leozeira! Vamos falar do nosso ídolo, que deu adeus ao Corinthians, acho que dessa vez em definitivo, né? Até porque ele já tá como ali jogador, também. né? Talvez possa ser que apareça aí como um dirigente. Exato. Me parece até que não é muita praia dele, né? Não é muita praia dele, mas as declarações dele pelo Corinthians, olha, eu vou falar que eu fiquei com os olhos marejados, fiquei com os olhos cheios de água. Arrepia. Cristiano Romero se despede do Coringão com uma frase emblemática: obrigado por me escolher, que é uma frase que os corintianos usam muito. Arrepia demais. O Corinthians confirmou a saída do paraguaio do elenco profissional após o encerramento do contrato. O jogador se despediu do Timão após uma temporada de 2 títulos, além de acumular 8 anos defendendo o manto alvinegro. Nas redes sociais, ele publicou o seguinte, vou jogar aqui pra vocês, ó, o Corinthians, eu cheguei até você com os olhos marejados e o coração cheio de vontade, sem saber exatamente o que eu esperava. Foi o que eu aprendi, que essa camisa não se deixa, ela se carrega. Que cada jogo é uma batalha, cada minuto é uma entrega, cada passo no campo tem um significado. Você me ensinou a ser forte quando foi difícil e a me levantar quando caí, a voltar quando eu parecia mais fácil desistir. Vivemos juntos momentos que eu nunca vou esquecer. Gols, títulos, noites que a arena virou voz, virou alma, virou arrepio. Em cada uma delas eu senti que pertencia. Ao seu lado eu cresci e entrei como um jogador com sonhos e saí como um homem marcado pela história. Hoje, o ciclo dentro das 4 linhas se encerra. Nada disso seria possível sem a Fiel, sem meus companheiros e sem os funcionários que participaram ao longo desse tempo. Sem esse amor que nos explica, só se sente. Hoje nossos caminhos são diferentes, mas alguma história não tem despedida. Obrigado por me transformar, obrigado por me escolher. Você é grande, Corinthians. Continue forte e lutando contra as pessoas que não querem seu bem. Você vai comigo para sempre. Corinthians é minha vida, minha história, meu amor. Caraca, hein, Léo? Ó, só pra já jogar pra você, ao todo foram 3 paulistas, 17, 18, 25, 2 brasileiros, 15, 17 e uma Copa do Brasil em 2025. Eu acho que esses números já mostram que é o maior, talvez o maior gringo em números da história do Corinthians, né? Pra mim é o maior, né? O Romero, que chegou em 2014, desacreditado, ninguém sabia quem era o Romero, jogou com a sua franjinha ali, todo mundo, emo. Quem que é esse cara? Né? E aí ele começou a ter o seu destaquezinho, um pouco tímido ainda. Em 2015 o Tite deixou ele um pouco mais na reserva, né? Mas ele entrava, foi essencial naquele 6-1, né? Aqui mesmo na Casa do Povo, coisa contra linda. o nosso rival, né? Contra o São Paulo. Então o Romero sempre muito decisivo em clássicos. Como não lembrar da Foquinha, né? Da Foquinha. Contra um dos maiores rivais do Corinthians, né? Aquela galera inominável da Barra Funda. E ele tinha um sangue daquele jeito dentro de campo, principalmente contra o Palmeiras, né? Ó, muita gente fala que pra ser ídolo do Corinthians... O Marcelinho Carioca já falou isso, inclusive. Pra ser ídolo do Corinthians, não basta você dar chapéu, dar rolinho. O corintiano quer carrinho na lateral. Isso, lembra do Rony, o filho do Terrão? Deu carrinho de cabeça, mano. A bola já tava fora, carrinho de cabeça. Então, assim, voltando a falar sobre o Romero...
Foi um dos grandes jogadores que eu acompanhei, assim, pude acompanhar nessa trajetória dele no Corinthians e minha também. Eu tinha 14 anos quando ele chegou, então eu acompanhei essa história linda que ele construiu no Corinthians. A gente fica muito emocionado, né? Porque, pô, como eu falei, é um ídolo que a gente tem a oportunidade, né? Teve a oportunidade de trabalhar com ele, de estar próximo a ele, entrevistando. Né, sempre foi um cara sempre Na gentil. zona mista sempre foi legal com sempre todo foi mundo. legal, sempre foi um cara gentil, sempre atendeu pra tirar fotos, pra dar autógrafos, né, fazer vídeos. Então, assim, minha gratidão eterna ao Romero e a gente espera que ele possa voltar aí no futuro, né, ele que já tá pra se encerrar, entre aspas, a carreira, né, ainda tem uma Copa do Mundo aí pra ser disputada com a seleção dele. A gente espera que ele consiga desempenhar bem, que ele ache um novo clube pra que ele performe e dispute a Copa do Mundo, que é um sonho dele também, dos paraguaios, né, que voltou à Copa do Mundo depois de tanto tempo. Então, ele merece essa última oportunidade, vamos dizer assim, na seleção paraguaia, porque a gente sabe que, pô, 33 anos, né, já tá capengando ali. Capengando não, mas já tá ali mais pro fim da carreira, né, então a gente deseja sorte para o Romero. E se ele quiser voltar em breve aí pra ser um auxiliar, um dirigente, um diretor, cola aqui na Central pra falar um pouquinho sobre a sua história no Corinthians, vai ser muito bem-vindo. E, Léo, e sempre na memória. Eu só queria que você comentasse uma última parada, que assim, a frase que do texto que ele colocou, das últimas frases aqui, foi o continue forte e lutando contra as pessoas que não querem seu bem. Eu acho que isso também mostra a característica do Romero ser uma liderança dentro do elenco, não ter papas na língua aí. E a gente sabe, eu acho que de quem ele está se referindo, né? Dessas crises políticas internas dentro do Corinthians. Os jogadores esperaram, acho que, chegar ao fim da temporada para se posicionar. O próprio Memphis deu uma declaração forte na final da Copa do Brasil. E eu acho que o Romero segue um pouco dessa linha, né? Exatamente, né? A gente sabe que o Corinthians passou um momento muito conturbado essa temporada em questão de política. Teve impeachment de presidente, enfim. Quem é um presidente, quem não é, vai ficar, não vai. Então os jogadores mostraram sua força, né? Eles se fecharam entre eles. A gente sabe que o CT se fechou entre eles, para que eles conseguissem alcançar os objetivos. O objetivo, claro, no Brasileiro era uma colocação melhor para chegar à Libertadores de uma forma direta. Não foi possível pelo Brasileiro, mas graças a Deus foi possível tendo o título da Copa do Brasil, né? Conquistado o título da Copa do Brasil, vaga direta na Libertadores. Então foi essencial também o elenco se fechar entre eles para deixar o nome marcado, né? Na história do Corinthians, que isso é o que importa. Deixar o nome marcado na história do Corinthians de uma forma digna e respeitosa, e não desrespeitosa, não roubando o clube, como a gente sabe que acontece, né? Infelizmente acontece, e também a gente fica triste porque a gente sabe que muita gente que tá lá dentro do Corinthians também torce contra, né? Ou tá ali pelos seus interesses, né? Então, é meio complicada essa situação, e os jogadores aí falaram. O Romero é mais um deles aí que tá deixando o clube e falou. Então é pra se atentar aí, né, pra essa temporada de agora, se fechar novamente ali o CT, pra que consiga alcançar os objetivos, que é claro, ganhar títulos, enfim. Aliás, um dos jogadores que falou isso em coletiva, quando acabou o Campeonato Brasileiro, foi o Maicon. A gente esteve presente, o Mate esteve presente nessa coletiva, e agora o próximo assunto vai ser sobre ele, o camisa 7 do Timão, que pode estar de saída. Pois é, Léo, o Atlético Mineiro está fazendo uma proposta ao Shakhtar, meio que atravessando o Corinthians, vamos dizer assim, né? Pelo Maicon, o volante do Coringão, que se destacou nessa reta final de 2025, né? Agora recebe uma proposta do Atlético Mineiro para o Shakhtar, que é o seguinte, vamos desenhar. O Atlético Mineiro, ele meio que colocou a mesma proposta na mesa que o Corinthians. Só que o Shakhtar, ele exige 3 anos de renovação. Sim. E o Corinthians propôs 2. Só que o Atlético Mineiro propôs que aceitaria os 3 anos de contrato com o Maicon. E aí tá nesse entreveiro. Acredito eu, porque o próprio Maicon... Pode falar uma coisa? Pode mandar. O celular acabou de tocar. É? E o Corinthians vai chegar nos 3 anos de contrato. Então vai segurar 3 anos. Então a informação que chega, né? De dando primeira, os créditos hein, mano? aqui pros nossos amigos do GE. Né, o Corinthians também vai igualar essa proposta, né? Igualar entre aspas, que a condição era só 3 anos de contrato. O Corinthians iria oferecer 3 anos inicialmente, depois mudou para 2. Aí o Atlético Mineiro chegou com 3 e o Shakhtar iria aceitar. Agora o Corinthians chegou com 3. Então possa ser que tenhamos um desfecho ainda nesta segunda-feira. De primeira, né? Você pode acompanhar aí na Central do Timão aí a repercussão durante o dia. A gente espera que tenha um desfecho positivo, né? Porque eu já vou dar minha opinião aqui, Thiagão. O Maicon me conquistou novamente, né? Queria também. Do terrão. Acompanhei o Maicon também
essa trajetória que ele teve na equipe do Corinthians, 2018, não preciso nem falar, né? Gol do título no Allianz Corinthians, né? Que é nosso lá. No Allianz Parque São Jorge. No Allianz Parque São Jorge. Então ele ganhou a confiança do técnico Dorival Júnior quando ninguém acreditava no Maicon, hein? Sim. Vale ressaltar que o Maicon vinha passando um processo difícil no Corinthians, com muitas lesões, desempenho que, não agradava os torcedores, muita crítica por parte da imprensa também, e o Maicon conseguiu reconquistar, né? A fiel torcida e também conquistar o técnico Dorival Júnior, tanto que virou capitão da equipe, né? Você acha que esse lance da liderança pegou? Porque pra mim pegou. Sim, pra claro. mim foi o lance da liderança, dele chegar na hora das brigas mesmo, o conflito, que precisa ter esse jogador mais parrudo, que defende até a molecada da base que tá ali, o Kaique, a galera que... Porque a molecada é muito fervorosa. Sim. E aí precisa ter esse cara ali, e ele por ser cria do terrão, vem do mesmo tempo dos moleques. Então eu acho que faz total sentido, né, mano? Sim, claro, faz total sentido, e ele tem uma história no Corinthians também, né? Ele foi campeão brasileiro, né? Trabalhou com o Tite, né? O Tite deu as primeiras oportunidades, o Tite pediu pro Corinthians emprestá-lo, né? Pra ele ganhar experiência, depois ele volta campeão em 2017 com a equipe do Corinthians, né? Então, assim, é um jogador que sabe mais do que ninguém o que é o Corinthians, entende? Já passou por momentos complicadíssimos, perdeu a Copa do Brasil pro Flamengo em 2023, ele falou que essa aí foi uma das maiores perdas dele, né? Foi a maior perda dele, né? E ele sentiu que ele teria que retribuir a fiel torcida ganhando esse título e conseguiu agora em 2025. A final foi em 2022, desculpa, contra o Flamengo, né? Da Copa do Brasil. Sim. Então, assim, é um jogador que, como eu falei, conquistou o seu espaço, né? É um homem de confiança do técnico Dorival Júnior, e a gente sabe que na ausência dele seria muito difícil repor a altura. O Maicon não é nenhum craque que você olha e fala assim, não, o Maicon ele vai resolver. Mas ele tem a sua importância dentro do campo e também nos bastidores fazendo esse papel de liderança. Total. E você acha que, quando a galera fala assim, tem dedo do Dorival, você acha que tem dedo do Maicon nesses 3 anos? Lá ele. É o que eu falei, né? O Será Corinthians... que ele deve ter trocado uma ideia e falado, mano, eu quero ficar, velho, porra, é que me assim, segura aí. Tem 2 pontos, né? Primeiro que no Atlético Mineiro o cunhado dele joga lá, né? O Lianco. Pra quem não sabe, o Maicon é casado com a irmã do Lianco, né? Então pode ser que tenha rolado esse papo, né? Entre eles. Pô, o Lianco deve ter chamado, vem pra cá, isso e aquilo. Só que ele tem o desejo de permanecer no Corinthians, né? Ele já falou isso, mas ele falou também que se não fosse pra ele ficar, ele sairia numa boa, que ele sabe que ciclos têm que ser encerrados, né? Mas a permanência... Tendo essa possibilidade de permanência, eu acho que é o que ele quer. Lógico, né? Já tá habituado no Corinthians. Já tá. E chega lá no Atlético Mineiro, oscila um jogo aqui, outro jogo ali, a torcida já fica em cima, o técnico já põe no banco. E aqui ele tem a confiança do Dorival, né? Total. Então, assim, é de extrema importância e vamos ver, né? Com essa notícia agora, eu espero que o Corinthians consiga renovar o contrato do Maicon, ele já se reapresente, porque no fim de semana a bola já volta a rolar, né? Já volta a rolar. E, aliás, por falar em clubes mineiros, Corinthians... Tem o outro mineiro que tá afim aí de fazer um vucu-vucu no Corinthians, mano, junto com um jogador aí. Tá uma polêmica e a gente vai falar disso agora. O Corinthians faz um acordo com o Fagner para a rescisão do contrato. Essa notícia, Léo, deu muito burburinho no fim de semana. Né? O Fagner, que já foi considerado por muitos um ídolo do Corinthians. Pra mim é. E para muitos esse fim de semana acho que virou um pouco a casaca disso, porque a galera ficou meio que com ele entravado na garganta. E após conversas de negociação para rescindir o contrato, Corinthians e Fagner chegaram a um acordo para o fim do vínculo de forma definitiva. Assim, o lateral direito ficará livre para assinar com qualquer clube e deve escolher o Cruzeiro, claro, onde esteve emprestado na temporada 2025, e a informação veio pela CNN. A principal entrave da rescisão de contrato era o valor pedido pelo Fagner, que teria direito dos salários até o fim de contrato previsto para dezembro de 2026. De acordo com a informação, o Timão terá uma economia de aproximadamente 8 milhões entre salários e outros vencimentos. Eu acho uma boa, porque o Fagner também, falando de ciclos, já encerrou o ciclo dele no Timão, né? Já foi a parte dele, já levou o filho dele pra lá, já tá com a família toda pra lá, já criou a identificação, né, com o Cruzeiro, e eu acho que ele não teria mais clima, e o Fagner talvez não aceitaria, acho tão bem assim, ser um banco do Mateuzinho, e hoje, vamos ser sinceros, é impossível ele tomar a posição do Mateuzinho, porque o Mateuzinho foi um grande destaque da temporada do Corinthians, né? Mas o que você acha, Léo? Você acha que foi bom pros dois lados? Sim, acho que foi bom para os dois lados, né? Pra mim, o Fagner é um dos ídolos recentes aí da história do Corinthians, né? E a gente tem que entender que, assim, o clube tem o seu acordo com o jogador e tem os vencimentos, então tem que ser cumprido,
né? Caso rescinda o contrato, tem jogador que abre mão, não quero receber nada, né? Até aconteceu com o nosso rival, contratou um jogador lá do Botafogo, o jogador abriu mão e tá tudo bem, se acertaram. E assim, a gente tem que respeitar, né? O jogador tem contrato. Sim. Pô, vamos rescindir amigavelmente. Não, mas eu quero receber isso, quero receber aquilo. Tá no contrato, tem que ser pago, né? Ele não abriu mão, não sei como ficou exatamente essa fatia aí, mas com essa economia do Corinthians de 8 milhões é muito importante, né? São 8 milhões a mais para o Corinthians conseguir aliviar os seus cofres aí. Então acho que é isso, o ciclo do Fagner acabou no Corinthians. O que me pega só é a saída, né? Ele saiu, teve uma saída um pouco conturbada no início do ano passado, né? Mas assim, foi um cara que foi extremamente importante, campeão brasileiro, campeão paulista, né? Teve a sua participação também na história do Corinthians, cria do Terrão também, né? Também. Filho do Terrão. Então, assim, eu acho que já deu, né? Já deu. Fagner, muito obrigado pelos serviços prestados, né? Sucesso pra você e toda a sua família. E é isso. Ele tá fechando com o Cruzeiro mesmo, né? Como a gente já vem falando, né? Ele quis ficar lá, tá feliz por lá. O Cruzeiro tem os seus projetos também, né? Então, assim, que o Fagner tenha sucesso e que contra o Corinthians não, né? Mas que ele tenha sucesso. Assim como aconteceu esse ano. Assim como aconteceu esse ano. Que o Cruzeiro não tenha sucesso contra o Corinthians. Mas de resto é agradecer aos serviços prestados e não tem muito o que fazer, né? É isso. E a única coisa que pega, que você citou muito bem, é que o Corinthians não tem um reserva imediato. E o Fagner é muito caro, mas seja um jogador experiente já, não receba todo aquele montante de grana, mas um jogador que não iria aceitar mesmo ficar na reserva do Mateuzinho, né? E mesmo o Corinthians com essa dificuldade na lateral direita, né? O Corinthians achou por bem não trazer o Fagner de também volta. É muito caro para ser e reserva. Também é muito caro para ser reserva, né? Então, sucesso pro Fagner, o Corinthians segue, e é isso. É isso, bora. E a gente também segue agora e falamos de filhos do Terrão, bora falar dos nossos terrõezinhos que estão jogando a copinha. Léo, eu sei que você tem um amor profundo pela base do Corinthians. Eu acho que nós, corintianos, né, a gente tem esse apego com a base. Não à toa, o Corinthians é o maior campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A torcida sempre se mostra presente nesses momentos, né? E o Corinthians estreou com vitória na Copinha e já está se preparando para o próximo confronto. Depois da estreia diante do Trindade de Goiânia por 1-0, o Timãozinho volta a campo agora na terça-feira para enfrentar o Luverdense lá no Zezinho Magalhães. A bola rola a partir das 19h30, horário de Brasília, e uma vitória pode garantir o Timãozinho já na próxima fase. Tá esperançoso? Tô esperançoso, Thiagão. Até falando um pouco sobre o que foi o primeiro jogo, né? A molecada naquela ansiedade. Foi um jogo muito difícil pro Corinthians, principalmente no primeiro tempo. Trindade teve ótimas oportunidades, inclusive um dos destaques da equipe do Corinthians foi o goleiro Matheus Corrêa, né, que fez uma baita defesa, enganou todo mundo, até o narrador achou que tinha sido gol, não foi gol. Ele conseguiu fazer o toque com a mão e deu uma mini bike pra segurar. Foi uma loucura o lance. Uma loucura. Né? E, é claro, muita ansiedade, né? O Corinthians teve outros destaques também na partida, destaque pro Luizinho, né? O Luiz Fernando, que deu assistência pro gol do Favela, né? O Luiz, né? Um atacante canhoto, que tem as características do Jô, mais ou menos, né? Então a gente espera que tenha um futuro brilhante também. Então, é natural, né? Você inicia a Copa São Paulo com o peso de jogar na equipe do Corinthians e ser o maior campeão da Copinha, né? Então, às vezes toma uma decisão errada aqui, outra ali, mas com o passar dos jogos aí, vai baixando a ansiedade, eles vão conseguindo desempenhar o futebol, né? Então, assim, é muito esperançoso essa primeira fase para os times grandes, né? Meio que é fácil, entre aspas. Como eu falei, foi um confronto difícil, mas ainda assim o Corinthians conseguiu ganhar de 1-0. Né? Não é jogos brilhantes, não são jogos brilhantes assim, o Corinthians vai golear. Exato, todo jogo, a galera espera isso. A galera espera esses muito times, Trindade, com todo respeito. Luverdense. E tem jogadores com qualidade. Tem, né? E eles se preparam, e a galera tem que entender que assim, não que o Corinthians não se prepara, mas esses outros times, o calendário deles é diferente do calendário do Corinthians. Então eles têm um preparo muito maior para a Copa. Eles começam no fim do ano. No fim do ano eles já estão ali, já rabiscando. E a gente ainda tem que porque o Corinthians, querendo ou não, joga Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, joga Paulista e é tudo jogo um intercalado ao outro. Aí o Corinthians foi eliminado, né? Ficou um período sem jogos. Também e fora que tem os meninos que jogam no profissional, como é o caso do Bahia. O Jacaré também, lateral direito, teve essa oportunidade com o técnico Ramon Dias, né? Com o Dorival ele chegou a ser relacionado, mas não entrou em campo. Então tem tudo isso também, né? Então é natural ter aquela ansiedade. Às vezes tem um medo, um receio de fazer alguma coisa e o treinador pressionar, a torcida ficar em cima, vaiar. Então é natural, mas acredito que dessa primeira fase o Corinthians passa sem sustos,
E aí o bicho começa a pegar depois. Né? Agora, nada melhor do que ganhar com um gol do Favela, né? Favela. Primeiro começar já, Favela, né? É Corinthians, né, mano? A gente se orgulha disso, Corinthians, mano. Muito orgulho. O Coringão é isso, mano. E que o Timãozinho tenha boa sorte aí na temporada, consiga desenrolar bem essa copinha e quem sabe chegar em mais uma final e dessa vez ser campeão, né? Exatamente. É a nossa expectativa, a gente espera que o Corinthians já consiga começar o ano com o pé direito aí, com o título da Copinha, do Paulista. Recopa. Carnaval? Recopa não, Supercopa, Carnaval. Né? A gente já tá quando ganha Copinha e Carnaval, a gente sabe o que acontece no fim do ano. Então mano. É isso, né? É brilhante. Então, vambora, vamos firmar aí que 2026 seja um ano de muitas riquezas para o nosso Coringão. Total. Tamo junto. É isso, família. Essas foram as informações do time do Povo, diretamente da casa do Povo, Neoquímica Arena. Com meu parceiro Thiagão, começamos o ano daquele jeito, né? Muita informação e muita novidade. Que muita seja novidade. 2026 de muita luz pra nós, abençoado, muita luz e muitos títulos, acima de tudo. Acima de tudo, que o Coringão faça uma excelente temporada, tá? Porque a gente depende de você, Corinthians. Vocês sabem disso, né, mano? Ajuda aí, Corinthians. Ajuda nós aí, mano. E ó, antes de mais nada, Léo, quero agradecer também a você, meu parceiro, né? Agradecer aqui a galera da Central do Timão e, lógico, os nossos apoiadores, o Hub Fiel, Camarote Galeria SCCP, Camarote Fiel Torcedor, também o Tour Casa do Povo, Raízes Alvinegras e o Coworking Fiel. Belezura? É isso, né? E também tem Corinthians Loja Oficial, né? Corinthians Loja Oficial, verdade, onde a gente pega os mantos nossos mantos, pai. Não tem como esquecer da nossa loja, né? Não pode esquecer. Acontece. 2026, estamos voltando aí, tava de férias. Acontece. Mas é isso, rapaziada. Jornal da Central, de segunda a sexta. Acompanha aí na Central do Timão. Tamo junto, começando mais uma temporada aí. Vai, 3. Corinthians. No 3? No 3? Vamos no 3. Vamos fazer no 3. No 3. Vamos no 3. Fazer a contagem do mate. Vai fazer a contagem do mate, então. Vamos no 3. 3, 2, 1. Vai, Corinthians.